lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? The present has Hoje no a gente está rhythm. aqui, a gente sempre fala, né, do horário, mas não adianta. O pessoal sempre atrasa um pouquinho, né? E como a gente transmite no auditório online, What são is muita this gente I'm de pessoas feeling? várias, né? E também temos o esquema híbrido em muitas If you pessoas. wanna leave, I'm with it. Então a gente já tem aí audiência também online, já temos muitas pessoas aqui assistindo, conversando melhorando, né? Who we are. Pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso encerramento da Semana da Longevidade, que é um tema super importante para o Brasil Prev, né? Eu sempre falo que tem tudo a ver com o nosso negócio, com o nosso business, então é muito importante a presença e a conscientização de todos. E hoje nós vamos receber aqui a Andréa Tanuri, nossa convidada, né? Ela é Head de Inovação do Maturi, que é uma empresa parceira. A gente estava outro dia lá no evento da Maturi, né? Tivemos alguns participantes lá, patrocinamos, inclusive. E a gente vai falar sobre etarismo, que aqui na Brasil Prev, como a gente sabe, nós temos 17% dos nossos colaboradores são 50 a mais. Mas o mercado é em torno de 5%. E olha que eu estou falando 50 a mais, hein, gente? 50, que é uma idade nova, né? Porque você considera ali só para aquelas famosas plaquinhas onde você pode estacionar, a fila de banco é a partir de 60, né? Que, na minha opinião, isso tem que rever também, André, eu não sei o que você pensa, porque a fila está muito maior do que a fila ali dos outros que seguem ali. Eu olho e falo, gente de Deus, eu quero ir para aquela fila lá para ver se anda mais rápido quando eu vou embarcar no avião, e eu faço toda semana, né? Então, eu presto muita atenção nisso, mas nós estamos falando de 50, que, na minha opinião, 50, isso 45, 40, 50, a gente está no auge do nosso conhecimento, ainda com muita energia, né? E no auge do nosso conhecimento profissional. Então, assim, a gente pode agregar muito para as empresas, né? Então, assim, realmente é impressionante a gente ter um número de apenas 5% dos colaboradores, em média, das empresas são 50 a mais. Você imagina se a gente fizer um recorte de 60. Então, quanto que será que isso cai? Não sei se a Andréa tem esse dado, eu nunca vi esse dado, mas é importante. E a gente tem falado muito de longevidade, né? E assim, participado de eventos, porque é importante. Primeiro, tem tudo a ver com a inclusão, né? Com os aspectos ASG. A gente, quando fala de empresa diversa, a gente não fala só diversa, né, de opção sexual, ou de raça, ou de credo. A gente fala diversa de idade também, que é super importante e a gente vai ver aqui hoje. Tá? Então, assim, eu queria chamar a Andréa, já agradecendo. A Andréa vai falar com a gente um pouco sobre etarismo. Vou dar uma lida no currículo dela aqui, senão a Débora briga comigo. Então, vamos lá. Bom, a Andréa Tanuri, Head de Novos Negócios da Maturi, isso eu já antecipei, né? Bacharel em Administração, com ênfase em Marketing pela SPM. Até eu estou muito feliz, a SPM, eu fui convidada para fazer parte de um conselho de notáveis, lá CEOs notáveis. Olha que chique, gente, sou notável agora, já viu? Pois é. Até falei com o professor Pedro, professor, é isso mesmo, né? Só que só minha agenda é um pouco complicada para participar das reuniões, mas, enfim, muito legal, lá da SPM. É pós-graduada e com MBA em Gestão Empresarial pela FIA USP e está cursando especialização em Gerontologia Social pelo Portal do Envelhecimento e Longe Viver. Então, sem dúvida, uma pessoa bastante capacitada para conversar com a gente sobre longevidade e etarismo. Por favor, muito obrigada. Obrigada, Ângela, é um prazer. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, para quem não me... Posso circular aqui? Já posso... Tá aí, boa. Então, a ideia é que a gente tenha um bate-papo inicial aqui sobre etarismo. Não quero chover no molhado, quero interação, porque a ideia é que a gente tenha um grande bate-papo, depois a gente vai ter um painel gostoso para trocar sobre práticas aqui da Brasil Prev, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, boa. Aqui é um pouquinho sobre mim, quem quiser minhas redes e a rede da Maturi para conhecer um pouco mais. Mas eu sou uma mulher de 42 anos e as pessoas podem me questionar por que você está estudando envelhecimento, por que você discute e é head de uma empresa que olha para inclusão de pessoas 50 a mais. Você é uma fraude? Não. É porque, com sorte, todo mundo vai envelhecer. E essa questão do envelhecimento passa por todo mundo, né? Então, sou uma apaixonada em fazer a diferença na vida de
das pessoas e o envelhecimento passa por todos nós, todos e todas, né? Tem aquela famosa frase da Simone de Beauvoir, que é: viver é envelhecer, nada mais. Então é isso, diariamente, desde o dia que nós nascemos, estamos envelhecendo. E é isso que eu sou apaixonada. E como trazer isso para o mercado de trabalho, tá? Bom, então, o que eu queria antes de mais nada? Aqui é um ambiente seguro. Não tem óbvio, não tem problema se alguém não souber algum conceito, alguma dúvida. É um bate-papo, como eu disse, ok? Então, falando da Mature, nós somos uma empresa de inclusão de pessoas 50 a mais. Por que 50? Concordo com você. 50 não deveria, né? Não deveria. Eu brinco que a Mature existe para um dia não ter que existir. Mas, a hora que a gente olha para as empresas, a partir dos 50 anos, não tem a representatividade brasileira. Hoje, 27% da população brasileira tem mais de 50 anos. Porém, nas empresas, como a Ângela trouxe, a média é de 3% a 5%. Vocês estão nos 17%. Vocês estão acima da média do mercado. Pensando nisso, não é só porque eu gosto de estudar envelhecimento. Os números não mentem. Nós precisamos fazer ações intencionais para olhar para a contratação de pessoas de todas as idades, principalmente para as pessoas 50, 60, 70 mais. Né? Quando eu falo 50, não é só na faixa dos 50 a 60. É 50, 60, 70, 90, 100. Né? Vai contratar alguém de 100? Não sei, a gente vai chegar lá. A longevidade está cada vez maior. Né? Então, a Mature é a empresa que olha para isso, para essa conscientização e preparação das empresas para essas relações entre gerações. Ok? Então, eu queria fazer uma pergunta. O que é ser velho ou velha para vocês? E o que é ser jovem? Alguém quer responder? Quem está no online, comenta no chat. Dá para o pessoal comentar, certo? Daí o pessoal nos ajuda, comenta. Alguém quer falar? Ninguém? Não tem certo, não tem errado. É o que vem à mente. Quando vocês pensam, o que é ser velho ou velha? Ou jovem? Tem que falar no microfone para o pessoal do online? Eu acredito que seja o estado de espírito de cada um, o velho ou o jovem. Boa. Mais alguém? Não? Bom, para mim, ser velho é eu ter conheço jovem com conhecimento, ter cabeça de vivido velho. experiência. Ser velho é ter experiência, ter vivido, ter conhecimento sobre algo, e ser jovem é ter vontade de continuar a fazer, né? Então tem gente aqui na plateia que é 60 a mais há algum tempo e dá um show em muita gente que é 30 a menos e que continue assim. É só para concordar com a menina, porque eu conheço jovem que tem cabeça de velho. Eu só queria colocar, para mim, assim, velho ou jovem é em relação a quê? Né? Qual o referencial? Acho que esse que é o ponto. Boa, gente. Eu acho que essa reflexão vale. Eu estou fazendo até uma avaliação empírica no meu Instagram com pessoas de diferentes idades para entender essa questão do que é ser velho. Porque tem uma conotação muito pejorativa ainda, né, de velhice. E se a gente olhar para pessoas ou para coisas e objetos, a palavra velho ou velha é diferente. As pessoas tendem a falar objeto, uma roupa, qualquer coisa, velho, é como se não funcionasse mais. É essa conotação. E muitas vezes isso acontece para as pessoas. Né? E a hora que a gente fala alguém, uma pessoa de 60 anos com mentalidade de jovem, como é que ele falou lá atrás? Desculpa, seu nome? Rodrigo. Você falou pessoas mais velhas que têm cabeça de jovem. Legal, a gente vai chegar nesse ponto, que é um pouco de estereótipo. Boa. Não tem certo ou não tem errado. A discussão e a reflexão que eu quero que vocês pensem aqui é o que vocês acreditam sobre esse conceito. Por quê? Aqui é uma narrativa social que foi construída e que aprendemos dessa forma. Né? Plaquinhas de pessoas idosas 60 a mais ainda é corcunda com bengala. As pessoas 60 a mais não são essas pessoas. Mas a mentalidade das crianças ainda é essa. Por quê? Usa no diminutivo, as imagens, as figuras, filmes, livros, ainda é a velhinha de bengala, o velhinho de bengala. E não é essa a realidade. Então, é bacana pensar em desconstruir o que a gente aprendeu. A gente poderia ficar o dia inteiro só falando sobre a narrativa social do que nós aprendemos e do que isso reverbera ao longo da nossa vida, tanto socialmente quanto no mercado de trabalho e nesse ambiente aqui corporativo que a gente está. Tá? Bom, vamos lá. Então, o que é etarismo?
Alguém sabe me falar o conceito de etarismo? Ah, já coloquei, né? É o preconceito etário. Tem uma confusão muito grande em relação ao etarismo, que é muito comum as pessoas associarem etarismo, que é o preconceito em relação às pessoas conforme elas envelhecem. Não. Etarismo é o preconceito em relação à idade. Por exemplo, médicos e médicas recém-formadas sofrem etarismo. Profissionais de saúde tendem, conforme mais jovens, sofrerem mais etarismo do que pessoas mais velhas. Quem nunca pensou aqui, pô, esse médico, essa médica já tem experiência, confio mais do que essa pessoa que é residente, que é recém-formado, né? É só etarismo isso? Dá uma boa discussão, mas a questão é, a gente está associando a idade à performance e à capacidade da pessoa. Então, o etarismo, acho que é bacana trazer esse conceito, porque quase diariamente eu ouço esse conceito de forma errada, até em matérias, de associar as pessoas 50, 60, 70 mais. É muito comum ouvir falar assim, agora eu me interesso sobre esse assunto, porque eu estou chegando nesse recorte. Não, a gente tem que olhar para esse assunto porque todo mundo, independente da idade, tem que olhar para esse preconceito etário. Minha filha de 10 anos fala, com que idade eu posso fazer tal coisa? Eu falei, não é a idade que vai ser o marcador, é a sua maturidade para fazer tal coisa. Né? Nem sempre é a idade que vai definir, e é essa reflexão. Ok? Tem um relatório da ONU, eu não sei se vocês já sabem, e esse é um dado muito alarmante, esse relatório não é de agora, de 2021, com mais de 57 países, mais de 80 mil pessoas. Olha esse dado, 1 em cada 2 pessoas discrimina pessoas idosas. Ou seja, essa é uma questão que não é só nacional, não é uma questão brasileira. Apesar de sermos um país extremamente jovem-cêntrico, com uma cultura jovem-cêntrica, onde se valoriza as pessoas mais jovens. Isso é uma questão global, até em países mais envelhecidos. Então, só porque os outros países sofrem, né, isso acontece, está tudo bem? Não, não está. Aqui, essa relação é maior. Então, para vocês terem uma noção, quando a gente falou de 5% é o quadro de funcionários de pessoas 50 mais nas empresas, nos Estados Unidos, essa média é de 30%. Então, assim, existe etarismo? Existe. Mas o percentual de representatividade é muito maior, né? Por diversos motivos. Então, vale a pena a gente refletir sobre esses dados, não só no Brasil, mas no mundo, e entender um contexto social e como é aquilo que eu falei no começo. As narrativas sociais que nós aprendemos e como a gente reproduz isso. Concordam? Então, da onde que nasce o etarismo? São 3 pontos que eu acho que é bacana a gente pensar. Estereótipo. Então, é como a gente pensa. Aquilo que a gente comentou lá, né? Eu sou uma pessoa de 60 a mais, mas com cabeça de jovem. Isso é estereótipo. Por quê? A pessoa 60 a mais, que associação a gente faz da pessoa jovem? Concordam? Né? É muito comum as pessoas falarem, essa pessoa é uma velha rabugenta. Essa pessoa sempre foi rabugenta, não é porque ficou velha é que está rabugenta. Essa pessoa é muito cabeça dura. Sempre foi. Não é questão que envelheceu, é cabeça dura. Mas a gente tende associar, porque aprendemos dessa forma que as pessoas, conforme envelhecem, são cabeça dura, rabugenta, blá, blá, blá. Concordam comigo? Alguém discorda? Tá tudo bem, gente. Acho que é legal essa discussão. O preconceito, o que é o preconceito? É emoção. Como afeta, como a gente sente. Então, a gente pensa, a gente sente. Então, eu não pensei e senti, ou fiz os dois. Pensei e senti algo em relação, nesse caso é o etarismo, mas pode ser todos os outros ismos, né? E a discriminação já é o comportamento. A hora que a gente não contrata, a hora que a gente não desenvolve as pessoas porque fala essa pessoa já não serve mais por conta da idade, associar a idade para fazer alguma coisa. Faz sentido para vocês? Faz? Legal. Se tiverem perguntas, gente, podem trazer. Alguma reflexão? No chat, está tudo bem aí, Pedro? É? Tá bom. Em cima disso, eu queria mostrar um vídeo. Pode rodar? Então, vamos lá. Hey, how's it going? You can stand right there. That's your mark. How you doing? I'm great. How are you? Great. Awesome. Just tell us your first name and your age. My real age? My name is Paolo. I'm 25 years old. My name is Daniela, and I'm 19. 24. 35. 31. 33. I'm 26 years old. What age do you consider to be old? Late 40s? Maybe 50.
I feel like 30 is a new 20, so I'd say like 40 is old. I'd probably say 50s. I'd like you to show me how an old person would cross the street. Show me how an old person would send a text message. How might an old person do a push-up? What about jumping jacks? Okay, hang on. There's someone I want you to meet. Hello, I'm Birch. I'm 66. Hi, I'm Daphne, and I'm 68. I'm Dee, and I'm 55. George Fassbinder, 75. My name's Parvati. I'm 70. Nice to meet you. Nice to meet you. We're gonna give you about 2 minutes to teach each other something that you are good at. I can teach you a jump that I do. Okay, please. Both of your legs go up, and your arm goes up, and your left arm goes like to the side. Ready? Okay. 1, 2, 3. Lift 1, 2, 3. And bring it to your heart. And bring it to your heart. Add the head in. Yeah. You want to try to get your balance and raise up. Now, you can bring your legs and your feet up. It's hard, right? Yeah. 1, 2, 3, 5, 6, 7. So when you come out of a turn, either way, you go back to that basis. Over. Now forward. Over. Yeah. Square it like this, and give me a hook. Hook. Jab, cross, hook, and then we'll go like this, all right? 1, 2, 3. Now, what age might you consider to be old? Probably 80 or 90. He could just do everything that I told him to do. An age that I would consider to be old now might be 100. Do you remember what you said? Yeah, I said in the 50s. I thought that would be old. But when I thought about it, like... Wait a minute. I can do it. It really changed my thinking of what old is. You've taught me something today. Clearly, there's no way she's old, you know? Now I know from today, hey, I don't look at age. At my age, I feel like I did when I was in my 20s. There's so many things that I still want to do. There's so many things that I can do. As long as I'm growing and learning, then age doesn't matter. When people start stopping, that's when they start getting old. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Thanks, Daphne. It was great meeting you. How long have you been doing this? Is this a new skill? 40 years. Wow. E aí? Uma pessoa fala, o que sentiu ao assistir esse filme? Quem quer falar? Um de cada vez. Não? Emoção? Esperança? Mais alguém? Gente, eu já vi esse filme milhares de vezes, eu sempre me emociono, porque eu acho ele muito impactante, sinceramente. A questão é, gente, velho ou velha pela OMS a partir de 60 anos, né? O período da velhice é a maior que temos, dos 60 aos 120, que atualmente é a média máxima e atual, que tende a aumentar. É o maior período da nossa vida, se a gente pensar a vida em fases, né? A fase de criança, adolescente, adulto e a velhice. E está tudo bem, é ressignificar. Quem está acima dos 60 anos é uma velhice contemporânea, mas é que ainda carrega um peso pejorativo e negativo, a palavra velho e velha. Mas está tudo bem. E cada um lida de uma forma. Isso não deveria ser negativo, mas ainda é. E é isso, né? O que nós aprendemos em relação às pessoas velhas ou velhos. Concorda? Então, vamos lá. Vou seguir para a gente conseguir seguir. Isso se conecta com as normas da idade. O que são normas da idade? É o que se é esperado para as pessoas conforme tem a idade.
né? Que está totalmente conectado com a questão do etarismo. Então, essa semana mesmo, eu postei no meu Instagram que teve uma pessoa que levou o vô para um parque aquático, num toboágua, e ela, enfim, postou, e muitos comentários, nossa, que demais, super feliz, super animado. Por quê? Não é esperado que o vô de 90 anos não goste de um toboágua? E é esperado que qualquer outra idade pode ter? Estou dando um exemplo simplista, mas vamos tentar traduzir esse exemplo para outras realidades, seja aqui na Brasilprev, seja no supermercado, seja no curso que vocês estejam fazendo, seja em qualquer relação. Por que a idade é um marcador? Para gostar ou não de alguma coisa? Para fazer bem ou mal? E a gente aprende, né? Então, acho que é bacana a gente entender aquele exemplo que eu comentei. Quando minha filha fala, com que idade eu posso atravessar a rua sozinha? Eu falei, não é a idade que vai ser o marcador, vai ser a sua maturidade. Daí minha filha, ela vai fazer um TED sobre etarismo. Faço, diariamente. Porque diariamente ela vem com narrativas etaristas de onde ela circula. Porque a sociedade ainda é etarista, né? Estereótipos das pessoas mais velhas e mais jovens. Quem nunca pensou que as pessoas mais velhas não estão conectadas com a inovação? Ou, se não pensou, já ouviu. Concordam? São pessoas menos curiosas e são mais lentas. A tendência... E a hora que a gente generaliza, também é um problema. Não estou falando que todo mundo pensa assim, mas a tendência que a gente se ouve, ou às vezes não, as pessoas não falam, mas pensam e sentem, que são aquelas raízes que eu comentei com vocês. Tá? Que são pessoas mais desatualizadas. O vídeo mostrou. São mais desatualizadas? São mais lentas? Não. Tem pessoas mais lentas, tem pessoas menos lentas, mas não é a idade que vai definir isso, né? E as pessoas mais jovens são mais ligadas na tecnologia, são mais ágeis, são mais inovadoras, são instáveis emocionalmente. Essa hora que a gente rotula e cria nos estereótipos. A geração X é isso, a geração Y é aquilo. A gente tem que tomar cuidado em também rotular demais as gerações para não cair nos estereótipos achando que quem é melhor de quem. Não existe isso. Tem uma potência aí nessas relações intergeracionais, mas não dá para a gente categorizar que a idade é o marcador, aquilo que eu falei, é o velho e a velha rabugenta? Não, essa pessoa sempre foi. Envelheceu e continuou rabugenta. Ponto. Faz sentido? Legal. Gente, estamos vivendo a revolução da longevidade, vocês sabem disso, vocês estão no mercado que olham para isso, atendem aí, qual é o número? Milhares de pessoas centenárias, que eu sempre esqueço, mais de mil. Eu acho incrível esse dado, eu sempre falo, e eu sempre esqueço o número. Mas a gente está vivendo uma revolução. O último IBGE mostrou, né, que a gente está num ritmo extremamente acelerado. Até 2042, a gente vai decrescer, e vai ser a primeira vez da história da humanidade que a gente vai ter mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes. Então, a gente tem que olhar para isso, não só de forma quantitativa, mas qualitativa. Isso sob a ótica aqui de organização e sob a ótica social, que é o que a Ângela comentou. Na fila de pessoas idosas é onde mais tem gente. Estamos envelhecendo num ritmo extremamente acelerado, né? O que os países europeus, a França, demorou para envelhecer 120 anos, a gente está envelhecendo em 20. Então, a gente está num ritmo que a pirâmide já inverteu, não somos mais um país jovem, mas a nossa cabeça ainda é de um país jovem, com uma cultura que se valoriza as pessoas jovens. Então, diariamente eu ouço pessoas falando, aqui não somos um ambiente etarista, o nosso time não é etarista, minha empresa não é etarista. Nós somos enquanto sociedade, a gente está se desconstruindo diariamente. Eu estudo isso e já me peguei em várias situações pensando de forma etarista, porque eu aprendi dessa forma. Então, a gente ter consciência e reconstruir isso. Faz sentido? Sim? Legal. Mais um vídeo, gente, porque a gente está acabando para ir pro nosso papo, tá? Vânia, 73 anos. Tem o corpo todo tatuado e é fã de heavy metal. Vânia, você tá velha pra isso. Jacira, 64 anos. Voltou a estudar e se reencontrou na gastronomia. Jacira, você tá velha pra isso. Edneide, 53 anos. Casada por 31 anos até se apaixonar por uma mulher. Edneide, você tá velha pra isso. Cláudia, 40 anos. Decidi engravidar pela primeira vez e sem um parceiro. Cláudia, você tá velha pra isso. Priscila, 37 anos, largou a carreira pelo amor à dança. Priscila, você tá velha pra isso. Mariana, 27 anos, é virgem por opção. Mariana, você tá velha pra isso.
Júlia, 11 anos, brinca de boneca. Júlia, você tá velha pra isso. Cronos acredita que velho, só o preconceito. Não estou fazendo propaganda da Cronos, gente. Aqui a reflexão é sobre o que é ser velho ou velha e o que a gente aprende, né? Quantas vezes a gente fala para uma criança, você não tem idade para fazer isso? E a gente nasce e cresce com isso. E conforme a gente vai passeando nos diferentes ecossistemas, a gente vai associando a idade a tudo, né? E a verdade é que nós, enquanto seres humanos, nós somos seres desejantes. Então, a partir do momento que a gente está vivo, a gente deseja aprender algo novo, deseja fazer algo diferente, não importa o quê, né? A gente estava no Maturifest, que é um evento que, inclusive, o Sandro esteve lá com a gente no painel, que é um festival em que a Maturi realiza uma vez por ano. E um dos painéis a gente estava com uma atriz, a Maria Rosa Mortinho, que está com mais de 95 anos, e que ela falou, eu tenho um sonho de aprender a dançar. E as pessoas tendem a pensar, 95 anos, tem o sonho de aprender uma coisa nova? Tem, e está tudo bem, e é incrível isso. Mas a tendência é a gente achar que uma pessoa com 95 anos não precisa aprender mais nada. Será? Concordam? Mas a gente aprendeu dessa forma, né? E a gente precisa ressignificar isso. Bom, você já sofreu ou presenciou etarismo? Alguém, eu acho que a pergunta deve ter sido ao contrário, né? Alguém não sofreu ou não vivenciou ou não pensou de forma etarista? Alguém quer comentar? Tem alguma coisa no chat, Pedro? Não? O pessoal está quietinho no online? Eu acho que o exemplo que mais eu me lembro aí durante toda a questão profissional é o transporte público. Você vê dos dois lados, né? Principalmente aquele lugar que é para qualquer tipo de deficiência e também pessoas idosas. Eu já vi pessoas mais velhas pedindo para a pessoa levantar porque ela não tem educação e está sentada naquele banco. E também já vi o contrário, né? De pessoas que ficam e qualquer banco que tem uma pessoa que você está vendo que não é pela idade, mas que ela tem uma condição física, que ela não está conseguindo ficar tão em pé, e a pessoa mesmo assim fala, não, eu não preciso dar porque eu estou sentado no banco que não é. Então, isso é diário, assim, e isso a gente também vê no trânsito. Mas, para mim, ficou mais forte agora a questão do etarismo e mais velha para isso para a mulher. A gente entra em dois ismos, né? O machismo e o etarismo. Isso se potencializa. Então, o homem, enquanto envelhece, é o bonitão. A mulher, enquanto envelhece, é enrugada, descuidada ou exagerada nos procedimentos estéticos. Existe uma cobrança muito grande em relação à mulher do anti-idade, do anti-envelhecimento. Tem termo mais etarista que esse, gente? Ou seja, você ir contra a idade, sendo que a única certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer? Né? A Angela ia falar? Alô. Só fazer um comentário que, assim, né, eu já várias vezes pratiquei o etarismo, né? Porque se eu chego no hospital e tem um médico de 30 anos, eu vou olhar e falar, meu Deus do céu, eu preferia um médico que tivesse mais experiência na profissão, né? Lógico. Então, isso, assim, direto. E mais um outro ponto também, que eu acho que é o que a gente faz com a gente, que é um pouco de educação. Né? Essa semana mesmo, de educação, assim, de vivência. Outro dia eu estava conversando, não sei o que aconteceu, que eu falei, não, gente, sério, eu estou muito velha para isso, eu não tenho mais idade para esse tipo de coisa, não. Então, a gente mesmo se coloca a idade como se fosse um fator limitante. Né? Na verdade, eu nunca tive paciência para aquele tipo de coisa, nem quando eu tinha 20, nem quando eu tinha 30. Não é isso, Ed? Não é? Então não é porque eu estou velha, não é isso, né? Então, assim, é que eu nasci sem paciência, então não é uma condição, mas a gente se coloca às vezes, né? Exatamente, porque a gente aprendeu, de novo, isso é uma narrativa social, lá no fundo a pergunta. Tem microfone aí? Tem? Boa. A gente tem a gente aprendeu dessa forma, então você pensa desse jeito porque a gente ouviu isso. E a gente vai reproduzindo isso na forma de pensar, de sentir, né? Então, aqui a gente está num ambiente em que já é tratado, né? Tem uma área de longevidade
Mas é isso, é um processo, né? Que diariamente a gente vai... Eu tenho um grupo de amigos que já fala assim, putz, eu vou falar uma coisa que a Andrea vai me dar bronca. Eu falo, que bom, porque eles já sabem, né? Então já passaram da etapa que precisam se conscientizar. A próxima etapa já nem falar, né? Lá atrás, vamos lá. Uma das coisas que eu já presenciei e já ouvi muito, né? Tanto voltado a mim quanto a minhas amigas, é que muita gente comenta, e principalmente na internet, se você tem 30 anos e tá solteira, é melhor você correr, porque você não tá mais numa idade de reprodutiva e ninguém vai te querer. Então, rola muito isso em torno do machismo. E uma parte etarista também é quando fala, você quer ter filho com 35 anos, com 40, o que você vai aproveitar do seu filho? Você não vai ter disposição para nada, você não vai conseguir passear com seu filho, correr com seu filho. Então, umas falas que eu vejo que são muito reproduzidas. Na internet também, que nem você abordou o assunto sobre machismo, que a mulher ela é proibida de envelhecer, né? Os homens, eles são conhecidos como lobos, né? E a mulher, ela... Tanto que muitas de nós caímos em diversas pressões estéticas e casos que levam à depressão, problemas com a autoimagem, né? Sim. E com a autoestima. E cai na saúde mental. Qual é o seu nome? Débora. Obrigada, Débora, pela colaboração. É isso, existe uma pressão social que a gente sempre costuma dizer, deixa a gente envelhecer em paz, né? Cada um de sua forma. Quem quer fazer procedimento estético faz, quem quer deixar o cabelo branco deixa, quem quer pintar pinta, e está tudo bem. Mas, de novo, tudo isso entra no que eu falei no começo, e o tempo está acabando. Na narrativa social, no que a gente aprendeu nessa construção social e que a gente está desconstruindo a nossa mentalidade para entender que não é assim. É um processo, não é do dia para a noite, né? Boa, obrigada, Débora. Bom, então, para encerrar, além da primeira vez da história da humanidade que a gente vai ter mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes, é a primeira vez da humanidade que a gente tem as 4 gerações trabalhando juntas, 5, 6 convivendo em sociedade. Isso vai ser cada vez mais comum. E isso é uma super oportunidade de aprendizado, de troca. No ambiente corporativo, um super mosaico de talentos, essa troca intergeracional, né? E mesmo nas nossas relações sociais, é incrível. Eu aprendo muito com as minhas filhas, com os meus pais, enfim, com todas as gerações, eu acho isso incrível. Mas é a gente ter intencionalidade de aprendizado de todos os lados, né? Dicas práticas para a gente encerrar. Evite comentários em relação à idade, piadinhas, diminutivo. Esse post que eu comentei com vocês da menina que postou do bisavô, com o vô no toboágua, estava tudo assim, o vozinho, o senhorzinho, né? Parece que não, mas isso infantiliza a pessoa conforme ela envelhece. Isso é super etarista, né? Entenda as diferenças, trate de igual para igual. As pessoas tendem a achar que é mais educado tratar a pessoa como senhor, senhora. Trata de você. Ou pergunta como a pessoa quer ser tratada. Então, a gente não tem que separar por conta da idade. Só que nós aprendemos dessa forma. Vale a pena o quê? Mudar o chip. Certo? Bom, gente. Então, a idade é um problema ou um diferencial? Se alguém falasse problema aqui, a gente ia ter que começar tudo de novo. O quê? É isso aí. Gente, essa é a reflexão para a gente continuar um ótimo papo aqui e fico à disposição para mais conversa. Ângela, com você. Obrigada, Andréa. A Andréa trouxe reflexões, né? Que é isso aí. A gente trabalha muito com estatística. E aí, Andréa, de fato, essa questão do etarismo eu não tinha pensado, né? Ali, daquela questão da pessoa, vai ter filho com 38, mas você é muito velha para isso. E a mulher é sempre assim, né? Você está namorando, aí você vai casar. Quando é que você vai ter filho? Você vai ter filho? Quando é que ainda tem uma cobrança maior, né? Que é bem maior mesmo. Mas essa questão do etarismo também da pessoa mais nova, né? Que é o que eu falo do médico, né? Do médico, poxa, mas esse médico novo, será que ele vai saber? Pode ser um super estudioso,
né? E pode ter a mesma competência do que uma pessoa que está há 15, 20 anos na profissão. Mas todo dia a gente tem esse pensamento, né? O senhor e senhora é mais difícil de desapegar, né? Ainda mais quando você trabalhou em atendimento de banco, que você chama todo mundo de senhor e senhora, independente da idade. Também tem isso. Bom, pessoal, eu vou chamar aqui para a gente bater um papo. São reflexões, de fato, né? A gente tem bastante dados, acho que a Andréa trouxe alguns desses dados de população, né? A partir de 2030, no Brasil, a única população que vai crescer é de 50 mais. Lá em 2042, ela disse, é a primeira vez que a gente vai ter mais pessoas velhas, né? Consideradas velhas do que jovens aí no mundo, né? Esse dado, eu acho que é uma estatística... É Brasil. Ah, no Brasil? Então, no Brasil. Então, assim, porque você falou de sempre, né? Eu fiquei com a impressão de que era da humanidade, mas do Brasil. E, assim, uma coisa que impressiona muito também, outro dia, eu pelo menos... Às vezes que eu vou, eu fico meio incomodada, mas é reflexo da sociedade. Aqui no Brasil, você tem as filas, né, para 60 mais, agora estão chamando 80 mais. E quando você vai na Europa, não tem isso. Porque é um país muito mais envelhecido, né? O Brasil é um país que está envelhecendo rápido, mas ainda não é um país envelhecido como os países europeus. Mas você não encontra filas especiais, porque senão você vai ter filas gigantes, né? Não vai fazer muita diferença, né? E eu vou cuidar, porque agora também não posso chamar meus pais mais como eu chamo meus velhinhos, né? Porque senão eu estou infantilizando. Porque meu pai tem 92, vai fazer 93, minha mãe tem 87. E eu comento isso, vou para Brasília cuidar dos meus velhinhos, né? Mas, enfim, não vou infantilizar mais. E aí eu queria chamar um vídeo, que são alguns depoimentos bem interessantes. O time aqui lá da nossa área de desacumulação tem a participação de vários, que é um pouco disso. O que é a idade para você, né? Como é que você vê isso, o etarismo, enfim, o que você acha da convivência intergeracional? Então, a gente vai pegar um trechinho, né? Não vai ser o vídeo 5 minutinhos, né, que a gente condensou. Vamos lá. Conforme a gente vai tendo mais experiência, a gente tende a trazer para a gente a nossa visão de mundo como sendo a única, e que não é. Cada geração carrega um universo particular. Eu, entrando aqui na Brasil Prev muito nova, né, não tinha muitas experiências assim, em contato com diversas gerações. E quando você tem essa experiência, esse contato com outras gerações, você adquire novos aprendizados, novos meios de trabalhar. Você tem que realmente saber conviver, saber respeitar, mesmo que você, amor, mas isso eu não faria, isso eu não gosto, acho que isso não é legal. Mas acho que saber respeitar as ideias novas, as pessoas que pensam diferente, né? Você não precisa concordar, você não precisa aceitar, mas você precisa respeitar as diferenças. Da mesma forma que você quer que você seja respeitado, porque você também é diferente. Independente da idade, gênero ou credo, enfim, pessoas são pessoas que precisam ter a habilidade de empatizar com a situação, não olhando sempre pela sua perspectiva, mas tentando olhar pelas perspectivas dos outros. Então essa é a maior dificuldade, você conseguir se colocar no lugar do outro, sendo que você não tem tanto conhecimento quanto aquela geração mais velha, e você já tem mais conhecimento do que aquela geração mais nova. Então isso que eu acho que é o difícil, mas para a pessoa que tem essa habilidade de empatia, fica muito mais fácil lidar com essas relações. Eu acho que isso é uma troca. E essa troca tem que ser saudável. E eu acho que essa troca existe não só do mais velho para comigo, ou também, eu acho que a questão do mais novo também para ter um pouco mais de paciência com o mais velho. Interagindo com pessoas bem mais novas que eu, né, que eu tenho pessoas que poderia ser meu filho, eu vejo que assim, eles têm experiências que eu não adquiri ainda, né? Isso para mim é muito legal, porque são trocas de experiência, são trocas mútuas de experiência, né? Eu carrego algumas coisas na minha bagagem que também eles não têm ainda. Então essa troca de experiência no meu dia a dia é ótimo, né? Querendo ou não, a gente aprende coisas sobre a vida mesmo, com pessoas de outras idades, pessoas mais velhas, né? É muito rico a gente poder ter essa experiência de ouvir vivências de pessoas de outras épocas. Então isso eu acho que é algo muito importante, que eu levo muito para minha vida. Acredito que o principal ponto ali que contribui ali pro dia a dia, de fato, é a diversidade, né? E eu defendo muito a questão da diversidade, para mim é um pilar mais importante ali que a gente fala do mundo, porque o mundo é diverso e aí a gente precisa aprender a lidar com a diversidade. A gente está sempre aprendendo, né? Você aprende tudo.
o que é bom e o que não é. Então você vê comportamentos que você puxa que bom, né? Que legal. Vou tentar ter algo parecido. Ou então você fala, nossa, puxa, que coisa feia, né? Eu não faria isso. Então eu acho que a gente está sempre aprendendo. Eu acho que cada idade tem a sua beleza. Quando eu olho as gerações, é renovação. É a vida se renovando e a gente acompanhando isso e vibrando isso com os mais jovens. É isso, eu acho que a gente não tem que olhar para a idade novamente como um fator limitador. A gente não cabe num número, a gente cabe numa história, a gente cabe em vivências, a gente cabe em capítulos da nossa vida que só a gente consegue contar. E eles não estão definidos nos anos que a gente viveu, ou nos poucos anos, ou nos muitos anos. Eles estão distribuídos em experiências. A gente tem que saber trocar por experiências e por vivências, e não só por um número que esteja definido nos nossos documentos. É muito mais que isso. Confesso que eu adorei essa fala. A gente não cabe num número, né? E é verdade, a gente não cabe na idade, né? E também a gente pode expandir esse preconceito, né? Nem no número de roupa, né? Nem, enfim, isso vale para muita coisa. Nem na data de nascimento, a gente cabe na experiência que a gente vive, na maturidade que a gente adquire, né? Seja ela com uma idade de 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Tem pessoas que têm uma maturidade muito maior, né? Assim, no mais novas que têm maturidade muito maior. Então, quer dizer, não é só também a idade, ela não traz necessariamente maturidade. Bom, agora eu vou convidar aqui a Gislaine e a Andréia para a gente bater um papo rapidinho. E, por favor, viu, gente? Acho que é importante a colaboração de vocês. Esse tema é super legal da gente falar e a gente, quando conversa, quando fala, quando pergunta, a gente desconstrói. A ideia é desconstruir mesmo os estereótipos que a gente faz e fazer da nossa empresa cada vez mais uma empresa inclusiva. Que, aliás, André, uma das principais notas da Brasilprev, a maior nota, acima de 90, que é dada pelos colaboradores nas pesquisas que a gente faz aí da FIA, do GPTW, é sobre diversidade e inclusão, né? Que tem uma nota, uma empresa extremamente acolhedora e inclusiva. E isso deixa a gente bastante orgulhosos, né? Claro, bastante felizes. E somos nós que construímos isso juntos. E aí, para começar esse bate-papo, vou começar com a Andréia, que tem aí bastante vivência, e a gente fala muito das empresas que tem ali, a gente comentou, de 3% a 5% do quadro 50 mais, mas eu queria, assim, da mesma forma que diversidade, de uma maneira geral, está sendo falado, né, de raça, de opção sexual, de cor, de gênero, a gente tem falado muito, também começou, eu acho que eu sempre comentava que, na minha opinião, o etarismo se falava pouco ainda, ficava um pouco perdido nessa diversidade. Agora a gente está vendo mais. Apesar desse percentual tão pequeno de pessoas 50 a mais nas empresas, o que você vê que está sendo feito? É uma preocupação real? Isso está mudando? E quais são práticas que você acha que poderiam ser exemplos para serem seguidos? Boa. Apesar de estar sendo falado mais, Ângela, ainda é um tema muito embrionário no mercado de trabalho, tá? Então, vocês estão acima da média, tá? Quando se discute esse tema. Tanto é que vocês estão no ranking da GPTW, mas também são uma empresa age-friendly, ou seja, uma empresa amiga da idade, se a gente traduzir literalmente o nome da premiação, que a Matura, inclusive, é representante oficial aqui no Brasil. O que isso significa tem se falado mais, mas ações práticas, ainda a gente está o mercado brasileiro está num ritmo menor do que a sociedade precisa. Porque a gente está envelhecendo num ritmo extremamente acelerado, mas a hora que a gente olha para as empresas, ainda tem poucas práticas intencionais para lidar tanto com o envelhecimento da força de trabalho, quanto com as relações intergeracionais, quanto com a inclusão de pessoas 50 a mais. E aqui eu falo os 50 porque é onde, pelos números, a gente percebe maior dor, tá? Mas as empresas costumam falar, aqui não tem restrição de idade. Daí a pergunta que eu devolvo quantas pessoas vocês contrataram nos últimos 12 meses? Pessoas 40, 50, 60 mais. Geralmente, as pessoas ou não sabem a resposta ou não contrataram ninguém. Então, é isso. O discurso é bonito, mas as práticas ainda são poucas.
mas vem avançando sim. E eu sou otimista, eu prefiro enxergar o copo mais cheio do que mais vazio. A pauta tem sido mais estratégica, e quando as empresas têm trazido a pauta de forma estratégica, como aqui, né, Ângela, CEO, traz isso na agenda estratégica da liderança, puxa essa pauta, o cenário muda. E daí, não só os números, e não é só os 17% de pessoas 50 a mais, mas todas as ações que envolvem todas as gerações. Então, quais são as práticas que a gente vê, né? Vagas afirmativas, ou seja, vagas intencionais de contratar pessoas de diferentes gerações. Mentorias intergeracionais, ou seja, aprendizados de diferentes idades, que não tem o papel de quem vai ensinar e quem vai aprender. Ambos aprendem, ambos ensinam. E essa troca é muito rica, né, das diferentes gerações. Programas de transição de carreira, olhando para o envelhecimento das pessoas, para preparar e acolher as pessoas, não só conforme chegaram nos 50, 60, 70, mas para começar a ensinar e educar as pessoas sobre o envelhecimento e preparação financeira, psicológica, né, emocional para esse processo. Então, essas são as práticas mais comuns, mas que tem muitas outras aí que a gente tem incentivado o mercado. Ótimo. Eu, outro dia, fui convidada pela Anshan para falar um pouco sobre longevidade, né? E aí tinha uma outra CEO, eles têm um fórum lá só de CEOs, e que ela comentou, eu não sabia, confesso minha ignorância, que no Japão é proibido colocar data de nascimento em currículo, né? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, vim aqui e falei com a Gina, eu falei, Gi, vamos abolir data de nascimento em currículo. Por quê? Porque, na minha opinião, muitas vezes a pessoa fala assim, não vou nem mandar meu currículo, porque quando a pessoa olhar lá que eu, né, tenho 65, 62, 63 anos, já vou ser afastado, né, do processo seletivo. Então, você vê, é uma coisa... É um meio que básica, né? É um detalhe. Mas é um detalhe, que pode fazer muita diferença. E é um detalhe que exige uma intencionalidade para fazer isso. Porque se a gente vai no piloto automático, coloca a data, porque sempre tem a data. Porque sempre tem. E automaticamente que se pensa, essa pessoa já tem X idade. Já tem, exatamente. E já entram todos os estereótipos dos vieses inconscientes atrelados a isso. E a própria pessoa nem se candidata. Exato. Porque acha que ninguém vai contratar na idade dela, que tem um fundo de verdade também quando se olha o Brasil, né? E por outro lado, esse é um exercício ótimo de tirar a data, mas é de educar quem está na ponta contratando, porque não tem a data, mas deixa eu ver quanto teve de experiência. E já automaticamente começa a fazer essa conta. Já que o RH tirou a data, deixa eu ver aqui pela experiência fazer uma conta. Isso acaba acontecendo, por viés inconsciente mesmo. Mas, Ângela, até puxando aqui a pauta, você que é uma apaixonada, uma líder apaixonada pelo tema de longevidade, o que você acha que precisa ter de mudança na mentalidade da liderança para pensar em ações práticas como vocês trabalham, né, em relação a esse tema de diversidade etária, de inclusão das diferentes gerações? Eu sou uma pessoa bastante pragmática, sabe, André? Bastante pragmática mesmo. E nesse fórum, o que eu estava falando com o pessoal é o seguinte, se você não consegue se sensibilizar da ótica da importância da intergeracionalidade, né, das pessoas convivendo, isso como um item de diversidade importante, pense, então, da ótica de cliente. Porque o que eu comento é o seguinte, tá bom, se você, praticante do etarismo, se você não permite que as pessoas, né, que entrem na sua empresa, se você põe uma barreira por 40, 50 ou 60 anos, se nós somos um país que a partir de 2030 só a população 50 a mais vai crescer, quem vai ser seu cliente no futuro? Né? Quem vai ter o poder aquisitivo para comprar os seus produtos? Então, assim, eu tenho tentado fazer essa provocação também da ótica de enxergar que não é só seu colaborador, ele é um potencial cliente seu. Então, como é que você não enxerga isso? E isso, às vezes, as pessoas param, porque assim, elas não pensaram, nem pararam para pensar nisso. Né? E, assim, e tenho falado bastante, outro dia eu estava num encontro de RH lá do Banco do Brasil, e a gente tem feito algumas ações afirmativas, né? Tipo, pedir lá para o pessoal de RH, vamos colocar um curso sobre etarismo na nossa carga obrigatória, porque a nossa empresa, a longevidade é fundamental. Então, eu falo muitos exemplos do que a gente tem feito, né, de você não ter... Aqui não tem, de fato, nenhum critério que olhe no processo seletivo se a pessoa tem idade de 50, 40, nenhuma das meninas que trabalham aqui, que fazem o processo de seleção, ninguém do RH tem isso em mente.
Já não tem mesmo. Então, já é uma sorte minha que já não era um padrão aqui. E a gente falando e conversando sobre o tema, isso faz com que as pessoas entendam mais ainda, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, no nosso quadro, 20% dos 50 a mais são talentos da companhia. Então, assim, não tem nada a ver com a idade. E 20% de talentos está na média geral, né? É o que você tem de mercado em geral, né? Seja com 30, seja com 40, seja com 50, você tem 20% de talentos. Então, assim, a gente fala muito disso, mas o que eu tenho procurado de diferente é fazer um olhar da ótica do consumidor, né? Se você é preconceituoso e se você não emprega, quem vai comprar seu produto no futuro, onde a gente está envelhecendo tão rápido, né? E aí as pessoas param para pensar, porque sobre essa ótica não tinham pensado ainda. Gente, eu queria trazer um ponto, é o seguinte, talvez para vocês seja muito óbvio, porque a Ângela traz isso no discurso, nas práticas, e isso acaba cascateando para todos os níveis de liderança aqui da Brasilprev, mas a gente tem um estudo com a UI, que geralmente a maior barreira para esse tema avançar nas empresas é a própria liderança, de não se colocar numa pauta estratégica esse tema. Então, às vezes, para vocês parece óbvio, porque isso já está muito orgânico, mas reconheçam que ter uma líder que puxe essa pauta de forma estratégica e genuína faz toda a diferença. E aí, o que a gente está falando para o ano que vem, para ter mais ações afirmativas, vamos fazer um indicador também em relação a isso. Apesar de ser um indicador complexo, porque a gente tem um nível muito alto, né, de contratação de 50 a mais. Mas é fundamental que a gente faça, né? Mas aí, essa convivência intergeracional, e assim, ela também tem um desafio. Tem essa questão dos aprendizados, lógico, e tem também a questão das novas tecnologias, né, que vão surgindo e que, às vezes, as pessoas têm uma barreira. Estou velha demais para aprender isso, eu não vou aprender isso. E eu vou passar para a Gi aqui. Gi, do ponto de vista de capacitação e treinamento, para que as pessoas tenham uma convivência e que elas tenham, além da troca de conhecimento, lógico, mas que a pessoa não se sinta incapaz por ser algo novo, o que você entende que a gente pode e deve fazer? Bom, boa tarde, pessoal. Eu não tinha falado ainda com vocês. Obrigada pela pergunta, parabéns pela palestra, Andréa, e toda a provocação aqui que a gente está tendo nesse momento. Eu vejo sobre duas óticas. Acho que tem uma questão que é, primeiro, desconstruir o nosso próprio mindset do que é capacitação e do que é que a gente realmente precisa investir. A gente tem falado muito no planejamento estratégico aí, de todos os níveis, que capacitação é melhoria contínua. Então, a gente tem que olhar tudo para que está chegando e tudo tem que ser aprendizado. Mas eu vejo que, do ponto de vista emocional e comportamental, a gente tem algumas questões. Primeiro, olhar se ainda tem essa questão de paradigma, porque a gente é etarista, por mais que a gente fala que não. Então, quando você fala, né, Ângela, que chama seus pais de velhinhos, eu também chamo os meus pais de velhinhos, e eles são mais novos do que os seus pais, mas eu já chamo. E tem uma questão de quando eu olho também para as minhas filhas, elas também já me veem mais velha e mais chata, né, Sandra? A gente estava falando isso. Os nossos filhos já estão falando para minha mãe, vó, a minha mãe está muito chata, está muito velha. E é nesse momento que a gente sente e explica o que é. Então, dentro das empresas, a mesma coisa. Assim como a gente tem que falar de inclusão de PCD, a gente tem que falar de inclusão de pretos e pardos, a gente tem que falar de mulheres na liderança, como é que eu desconstruo primeiro esse mindset para depois eu pensar nas ações de capacitação. Então, assim, as trocas sempre serão as prioridades, mas o treinamento de longevidade que a gente vem trazendo, como é que a gente pode pegar alguma experiência de alguém aqui que vai ser capacitado dentro de um dar uma mão? Então, olha, eu vou pegar uma experiência que eu tive em me tornar líder com 45 anos, ou me tornar líder com 22 anos. O que é que eu passei? O que é que eu aprendi? Então, tem essa questão também da gente trazer a experiência do outro. E a experiência, como a Larissa falou, não está na idade. Porque eu tenho certeza, quando a gente trouxe aqui, eu não sei se as pessoas ainda estão aqui, os jovens aprendizes, se a Raquel está aqui, mas a gente a gente trouxe jovens aprendizes. E quando você olha para a situação que eles já vivenciaram de vulnerabilidade e tudo mais, 16, 17 anos, eles têm uma história de vida muito mais complexa, às vezes, do que a nossa, e podem ensinar muito mais para a gente do que a gente para eles. Então, eu vejo, sim, a troca, eu vejo, sim, essa questão da mentoria, que foi falado muito lá no fórum. Eu vejo muito essa questão da preparação e da transição, que a gente aqui na Brasilprev ainda é um ponto de atenção.
A gente atrai, a gente contrata, a gente avalia, a gente dá espaço, a gente não tem essa questão do preconceito vivencial, porque a gente é uma empresa acolhedora, mas a gente não prepara as pessoas também. Por que eu falo isso? Uma das perguntas que surgiu lá para nós, né, Andréia, foi bem interessante. E foi uma pessoa que depois eu fui descobrir que ele é aposentado do Banco do Brasil, por isso que ele estava lá perguntando para a gente. Ele falou assim, Gislaine, eu não quero trabalhar com 65 anos, de 8 às 18, de segunda a sexta, não importa se é presencial ou home. Eu quero trabalhar por um tempo, para o projeto, eu quero equilibrar isso com a minha vida. Por quê? Porque ele já viveu tudo o que a gente ainda tem na empresa e tudo bem, e ele não é por questão de idade que ele não aguenta mais, ele não quer isso, ele quer fazer um equilíbrio. Então, estar na empresa também, os 60 a mais, significa que eles não, né, vou generalizar, mas a grande maioria não quer viver este modelo. E como é que a gente, enquanto empresa, flexibiliza esse modelo? Porque aí é você contratar por projeto, como é que fica a questão da legislação? Então, isso eu vejo como um ponto. E, para terminar minha fala e devolver a pergunta para vocês, fiquei muito feliz que eu fui levantar os números para ver se a gente tinha mudado os 17, que já é muito bom. E a Ângela falou no bate-papo com o Pablo de que a atuário do Brasil é moeda de ouro. E a gente acabou de contratar, não sei se está aqui agora em setembro, uma atuária mulher 50 a mais. É Edneia, não sei se ela está por aqui. Exato. Então, muito obrigada, porque você representa vários itens a nossos indicadores de diversidade. É isso. Porque é natural da nossa parte fazer isso, né? Isso é muito bom. Pessoal, antes de seguir aqui, tem alguma pergunta, alguma questão no chat? Alguém aqui tem alguma consideração? Diga, a Débora ali acho que tem. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta à Andréia. Andréia, você poderia apontar quais pesquisas científicas referentes à longevidade você considera mais promissoras? Pesquisas recentes. Promissoras em que sentido? Pesquisas que abordam dados bem relevantes sobre a longevidade, o futuro da longevidade. Algum ponto que você achou muito importante? É aumento de expectativa de vida, Débora, é isso? Sim. Entendi. Olha, eu posso depois passar algumas referências para o time compartilhar com vocês. Tem muito estudo, mas quando se fala em longevidade, daí tem estudos não científicos, sociais, que daí mostram um pouquinho da longevidade, de expectativa de vida e essa relação com o trabalho. A maior parte dos estudos científicos de longevidade estão totalmente correlacionados com saúde. A tendência ainda aqui no Brasil é de se estudar o envelhecimento associado ao quê? À doença e à saúde. É mais caro o plano de saúde para a pessoa acima de 65 anos se ela faz por ela mesma, né? Tem os meus pais que pagam. Mas até por uma isso, associação de que as pessoas associam o quê? Vai usar mais. Envelhecimento é a questão de doença. E a questão do envelhecimento é muito maior do que essa. Então, quando fala de estudo científico, existem alguns que eu posso depois compartilhar, tá? Não consigo te dar agora alguns nomes, mas que estão muito relacionados à saúde. Eu acredito que não é o que você esteja querendo, talvez, olhar. Eu indicaria alguns estudos mais de envelhecimento social, que daí tem uma correlação enquanto relações de sociedade que passam pela questão de saúde também. Mas esse é um dos pilares. Se a gente olhar o envelhecimento ativo, são 4 pilares. Um deles é saúde, não somente saúde. E daí existem outros estudos. Eu compartilho com o time da Débora e ela compartilha com vocês. Pode ser? Fechou? Quais são? Você comentou de 4, né? Um é saúde, quais são? Um financeiro, é convivência social, participação social, financeiro e saúde, porque eu estou lendo um livro que fala um pouco disso. É saúde, financeiro. É capital social, questão financeira e lifelong learning, conhecimento. É aprendizagem, né? Aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo, é isso mesmo. Estão relacionadas aí a uma vida longa, digamos assim, né? Manter a cabeça ativa. Manter a cabeça ativa, é verdade. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, gente? Lu?
A minha pergunta assim para vocês, assim, que empresa que vem na cabeça de vocês que tem produtos e serviços personalizados, personificados para um público 60 a mais? Eu falo isso porque, por exemplo, eu fui dar um presente há um tempo atrás, e aí fui numa loja de renome, né, de cosméticos, shampoo e condicionador, e eu dei para uma senhora, aí ela não sabia, não conseguia enxergar shampoo e condicionador. Aí eu fui lá, peguei uma etiqueta male feia da gaveta, peguei um piloto, escrevi shampoo, SH, numa embalagem super chique, numa embalagem super bonita. E assim, está passando os anos e eu não consigo. E aí eu voltei, fui dar, comprei uma marca muito mais simples, muito mais. E não é personificado, né? Assim, a gente coloca nossos esforços aqui na Brasilprev de falar com esse público mais longevo de uma forma adequada, personificada, o perfil deles, né? Colocamos todos esses esforços, mas em produtos e serviços é difícil você ver uma empresa e falar assim, não, eu vou comprar porque eu sei. Se vocês lembram de alguma empresa representa para que seria um benchmark, alguma coisa? Posso trazer? Aqui, ótimo ponto. Tem muito dinheiro parado na mesa, tá? Muitos produtos e serviços que não olham para esse famoso chamado mercado prateado. Isso até a gente falou no fórum, né, Sandro? Quando a gente fala de mercado prateado, conceitualmente, é o mercado consumidor 50 a mais. Mas, como eu disse, dos 50 aos 120, é muito diferente o perfil de consumo da pessoa 50 a mais, da pessoa 70, 100, enfim. Então, isso volta até para a tese por que a Natura existe. Porque os times não são intergeracionais que fazem essa embalagem do shampoo. E nem param para pensar que precisa mudar e ajustar a embalagem e o tamanho de fonte, né? Então, isso é um fato. O fato de ter times multigeracionais. Não adianta a empresa olhar para o tema, mas não ter o time aí multigeracional, que na prática isso não vai acontecer. Existem alguns produtos e serviços direcionados a esse público. Por exemplo, a Nestlé tem produtos específicos para esse público, que é o Nutrem Sênior, né? Esse mercado está crescendo bastante, mas ainda tem muito a evoluir, tá? Tem vários produtos e serviços, principalmente relacionados à saúde, por conta até da questão de longevidade, doença e saúde. Então, tem muitos suplementos alimentares, tem concorrentes aí da Nutrem, da Nestlé, da Nutrem Sênior, que é a Sustagem, que agora não lembro qual é o nome da empresa que faz a Sustagem. Alguém lembra? Enfim. Não é. A Sustagem é, se não me engano, tem um que é da Danone e tem outro que é da Reckitt. Eu não sei qual é qual. Eu acho que é a Sustagem da Reckitt. Né? Obrigada. Você deu um Google aí? Obrigada. Enfim, então tem muitos produtos e serviços, sim, muito relacionados à saúde. Então, produtos de incontinência urinária, né? Mas a verdade é que as pessoas tendem a esquecer que qualquer produto e serviço serve para todas as idades. Não precisa necessariamente associar algo específico. Então, teve uma grande marca, que essa eu não posso abrir o nome, onde só se deu conta que metade do público consumia eram pessoas 50 a mais. Por quê? O time tão jovem que nem olhava para isso, né? E daí acaba acontecendo o que você falou sobre a questão da embalagem. Então, existe, sim, alguns produtos e serviços, mas está extremamente embrionário. Porque, como eu disse, ainda as pessoas não se deram conta da potência que é esse cliente, que é o mercado consumidor, então nem olha para ele. E daí, quando não olha para ele, tem dinheiro parado na mesa, muita oportunidade para se trabalhar e direcionar e saber se comunicar, coisa que aqui vocês são campeões. A gente tem visto, né, assim, não é marca diretamente, mas você vê desfiles agora, que antes você só via aquelas meninas longevas, né, longilíneas, enfim, né, bem magras. Padrão de beleza. Padrão de beleza. Que a gente copia um pouco, né? Porque nem é o padrão de beleza brasileiro, por exemplo, né? Assim, as mulheres esquálidas, né, tal. E agora a gente vê algumas marcas, né, fazendo também, botando pessoas, né, com mais idade, de fato. Desfile de Milão recentemente foi com pessoas 50 a mais. Isso, com pessoas 50 a mais. Então, assim, é importante esse tipo de mobilização para você pensar no segundo. E, aliás, gente, só para compartilhar aqui, que a gente compartilhou no Gestão 100%, nós ontem ganhamos, né, o prêmio Ouro, né, Regis e Luciana, aquele Best Performance,
com um Parabéns. case de a longevidade, né? Case ASG, é a ouvidoria dos mais vividos, né? Que a gente fez uma série de ações aqui. Porque, assim, a gente fala contra etarismo, é óbvio, mas você tem limitações que elas não dá para você lutar contra, né? Assim, quando você faz, assim, a vista, ela piora, infelizmente. Questão Eu gostaria orgânica. que não tivesse, é uma questão orgânica, né? E você tem também diferentes níveis de conhecimento. Aí a gente aqui, por exemplo, atende na ouvidoria ou na nossa central, tá o Hélio aqui, que também a gente fez a experiência lá. Ah, não, então vamos explicar o Dial My App. Você entra aí no seu app, no computador. Tem gente que não tem a menor ideia. Eu tenho gente de 80 anos que sabe usar a app, mas tem meu pai, por exemplo, ele tira foto com o celular. Mais do que isso, ele não sabe fazer e não quer fazer também. Tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, a gente fez um treinamento aqui, né, com o nosso time de ouvidoria, o time da central, né, os gestores, de assim, o que é da empresa mais vívida, né? O que é você ter um corpo de 70 anos? Porque também não é igual o tempo de força física ou de biológico, que a gente fala de saúde, de você ter um de 40. Como é que você vai ouvir? Como é que você vai... Né? Eu vejo meu pai com uns 92 anos, de 2 anos para cá, ele começou a ficar com problema de audição. Minha mãe tem desde pequenininha, que é um pouco daquilo, sempre teve um problema de audição forte. Mas, então, você tem que adaptar a sua empresa também para esse atendimento do seu cliente. O acolhimento do cliente passa por você entender também as especificidades. Não é ser bom ou ser ruim, é fato. Né? Então, a gente também trabalha. E ontem a gente ganhou medalha ouro aí, viu, gente? Então, parabéns. Foi um orgulho. E é um trabalho justamente com a experiência dos mais longevos, né, que a gente fala. E, de novo, isso é o quê? A intencionalidade. É a intencionalidade, sem dúvida nenhuma. Intencionalidade para tudo, né? Tem pergunta Mas na tela. Para Andréa. Se eu conheço práticas de desenvolvimento voltada a promoções e méritos desenhados para o público 50+, em alguma empresa ou instituição financeira. Foi a Débora Teixeira que fez a pergunta. Instituição financeira. Machado, desculpa. Estou pensando aqui, instituição financeira. Pode falar nomes aqui? Pode. Estou pensando, gente, calma, porque não tem. Específico? Não. Que a gente considera tem discursos. Isso. Mas instituição financeira, não. Não. Eu também não conheço, sim, específico, não conheço, não. Nem instituição financeira, confesso que nem não financeira. Tem bons discursos. Tem farmacêutica que faz, mas Sim. claramente acho que é a Eurofarma, que é varejistas e... daí outros segmentos eu tenho exemplos, mas instituição financeira, estou aqui pensando, tem ótimos discursos, mas não tem nenhuma prática efetiva. E quando eu falo prática efetiva, não é fazer um post, não é fazer uma palestra, né? É gerar transformação aqui no desenvolvimento e inclusão. Então, não. A resposta é não. Porém, tem outros segmentos que estão bem avançados. Farmacêutica, como a gente trouxe, empresas varejistas, geralmente serviços, estão olhando mais diretamente para o desenvolvimento e inclusão de pessoas 50+. Então, tem alguns exemplos aqui práticos que, inclusive, fazem parte da certificação Age Friendly, né? Então, a própria Sanofi, a MSD, que também é farmacêutica, Takeda, Eurofarma, Grupo São Vicente, que é um grande varejista, Açaí Atacadista. Então, tem boas empresas aí também que passeiam por outros lugares, né? Accenture de tecnologia, é isso. E eles têm políticas específicas para reconhecimento ou, né, diferenciação, que é o que ela falou aqui, né? E daí, quando eu falo de políticas... que está dentro da política geral da empresa, né? Específica, é isso que eu entendi da pergunta. Tipo assim, você tem uma cota de promoções que tem que ser feitas com pessoas 50+. Cada empresa tem uma prática. Entendi. Ainda na certificação, não tem uma régua mínima, né? Uma nota mínima de ações. Então, tem empresa que tem vaga afirmativa, tem empresa que já tem meta de contratação. Então, tem empresa que tem meta de ter a representatividade brasileira no quadro de funcionários. Se hoje 27% da população brasileira é 50+, quero ter 27%. A Takeda é uma que tem essa representatividade, por exemplo, né? Tem empresa que não tem meta, mas tem um olhar de ter tem meta mínima na contratação, nas pessoas finalistas de ter pelo menos uma pessoa 50+. Então, tem empresa que tem um olhar sobre o desenvolvimento dessas pessoas. Queria pegar um gancho nessa pergunta, porque
para nós aqui o tema de atração e seleção não é um ponto. Então, a gente não precisaria ter que fazer vaga afirmativa. E hoje, na equipe de seleção, eu tenho uma pessoa 50 a mais e uma outra que é 50 a menos, vou chamar assim. Isso também ajuda muito nessa questão da diversidade, e para a gente é natural contratar, como eu dei o exemplo. Agora, olhando para especificamente capacitação, né, que é até um pouco do que a Ângela trouxe, algo que a gente, enquanto estrutura de RH e junto com a liderança, tem pensado. Quais são os cases de sucesso que têm voltados para a capacitação e como você, e aí também a Ângela, vem a questão da inclusão etária junto com inovação, que é tudo que a gente tem trazido, né, de agilidade, modelos ágeis, como é que essas coisas se conversam? Tem um case... eu falei instituição financeira não, mas eu lembrei de um, gente. Credicar, que hoje é do Itaú. A gente fez um case super bacana, já faz uns 3 anos, que foi um projeto piloto de contratação 50+, na Squad de desenvolvimento de produto, na área de inovação. Então, nós fizemos a contratação dessas pessoas e um acompanhamento por 9 meses dessas pessoas para garantir os KPIs, os indicadores criados da inclusão dessas pessoas e para entender como se dava num ambiente extremamente jovem. Foi um projeto piloto para depois isso virar algo mais contínuo, mas depois eu conto para vocês o que aconteceu. Né? A hora que a gente sair aqui do online. O que eu quero dizer foi um sucesso esse case. E depois que as pessoas foram contratadas, todas participaram por treinamento de metodologias ágeis para trabalhar em squads. Então, cases de... Acabei lembrando com essa pergunta aqui de instituição financeira. Mas, além desse case de instituição financeira, tem outras de desenvolvimento. Além das mentorias que eu comentei, é ter trilhas de desenvolvimento específicas, não somente para as pessoas conforme envelhecem, mas olhando para o que elas precisam. É muito comum, ou grupos que estão olhando para o tema de diversidade ou para o próprio RH, esquecer de perguntar quais são as dores e necessidades das diferentes gerações versus o que a empresa precisa. Então, tem algumas empresas, algumas eu consigo abrir o nome, outras não, por uma questão, né, de confidencialidade, onde tem trilhas de desenvolvimento, algumas obrigatórias, outras não, para pessoas 50+. Então, é ter um olhar não só de desenvolver os jovens talentos, mas as pessoas que estão envelhecendo dentro de casa. Tá? E daí não tem uma regra, porque depende muito da cultura e do momento de maturidade da empresa sobre esse tema. E, na minha opinião, também, né, Andréa, do desejo das pessoas sobre aquele tema. Exato. Né? Porque, às vezes, a gente fica... meio que você quer forçar a pessoa a entender de inteligência artificial, por exemplo. Né? Você não força um jovem, porque você vai forçar, né? Você não força porque tem 20, porque tem 30. Também tem uma questão da pessoa querer fazer. E o que eu entendo aqui? Né? Primeiro, a gente tem, como empresa, que propiciar oportunidade e capacitação. Se a pessoa vai fazer ou não, aí é uma questão dela, aí é uma opção. Né? Então, eu até, recentemente, até das conversas que eu tive lá, estou tentando conversar com todos os colaboradores da companhia. Então, já fiz lá umas 12 ou 13 reuniões e ainda faltam mais umas 5 ou 6 para fazer, mas ouvindo um pouco. E um aspecto foi comentado, era como é que a gente dissemina conhecimento sobre inteligência artificial na companhia. E aí a gente fez uma encomenda lá para o time da Gislane e para o time do Bruno, que é o seguinte, poxa, o dar uma mão, que ela comentou, é isso, na verdade são colaboradores que, né, por ter uma expertise, eles ensinam sobre determinados temas e é aberto para a inscrição das pessoas. Então, na minha opinião, o que a gente tem que fazer, mais do que botar numa questão obrigatória, porque aí eu tenho minhas dúvidas, né, se você faz um curso de IA obrigatório, se eu não vou estar mais inibindo, ou se a pessoa não tem aptidão, não quer fazer daquilo ali, entendeu? Achar que aquilo confronta do que ajuda. Né? Então, assim, na minha visão, o que a gente tem que fazer é propiciar oportunidades e disponibilizar oportunidades, aí a intencionalidade estar na oportunidade. Então, a gente quer fazer lá uma turma esse ano ainda, uma turma no primeiro trimestre do ano que vem sobre inteligência artificial, por exemplo, que tem tudo a ver com inovação. E aí vai ser aberto. E aí, obviamente, quem quiser se inscreve. Né? Então, assim, a gente tem muito que dar condições e dar conteúdo para que as pessoas possam aproveitar. E participar. Nós vimos aqui no vídeo
né? A gente tem um Scrum Master que ele falava assim, bom, eu tenho gente lá, ele é Scrum Master, se não me engano, eu tenho gente com a idade para ser meu filho, e eu aprendo todo dia. Então, você também botar uma pessoa 50 a mais liderando um squad, né, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Ele tem muito a contribuir. E em tecnologia, vamos combinar, né, Balmer, que você tem muita gente com muita experiência e que já lidera, né, inovação, aí, squads ou desenvolvimento, porque você precisa estar atualizado, né, direto em coisa nova e tudo. Então, assim, você nem tem muito essa diferenciação. Você queria fazer alguma contribuição, Balmer? Alô? Agora sim. Excelente, Ângela. Inclusive, compartilhei essa semana com a Gi e com o Celso, tem um dos fornecedores nossos que é homologado, inclusive, e ele está fazendo a terceira etapa de qualificação técnica específico para 50 a mais. Então, é um movimento que começa a ganhar cada vez mais corpo, e no cenário de tecnologia, isso começa a ser cada vez mais forte, porque a tecnologia, embora ela mude, mas o conceito e as técnicas, as habilidades, elas são as mesmas. Então, a capacitação focada para esse público consegue trazer cada vez maior empregabilidade e também participação desse público no nosso meio. Ah, é sensacional. E tem o... Diga, Celso. Não, eu ia só fazer um complemento, mas faça. Peraí, online. No microfone. Toma, Celso. Que a empresa que o Balmer indicou que é nosso fornecedor já parceiro é a Illumine, que está tendo essa iniciativa muito legal e que a gente está estruturando lá na área de fornecedores também, no onboarding do fornecedor, como é que ele trata essas questões de diversidade, como etarismo, mulheres na liderança, questões de pretos e pardos, porque são pilares nossos aqui e nós queremos que os nossos parceiros tenham os mesmos valores, compartilhem. Então, já na entrada do fornecedor, a gente está fazendo as primeiras reuniões, a gente quer medir isso logo na entrada, para que eles estejam alinhados com a nossa estratégia. Que legal, eles nos procuraram para fazer a divulgação desse programa. Agora que vocês estão falando, eu estou lembrando. É bem bacana, legal, muito bom. Muito legal. E ali o Celso complementou a gente, foi uma questão que nós colocamos, né? O Celso e o time dele organizaram uma reunião aqui com os fornecedores, e um ponto que a gente falou muito, e aí é um pouco de intencionalidade, e ver assim, o que a gente, como uma empresa grande, que tem muitos fornecedores, consegue sair dos nossos muros, né? O que a gente faz aqui, ok, falar muito, a gente fala bastante, a gente tem sido muito convidado para falar de longevidade, sinal de que está reverberando um pouco o que a gente fala, mas, assim, é colocar para eles também que esse aspecto de diversidade é um aspecto que a gente vai botar um maisinho na hora de contratar, né? E aí o Bruno também, que fez uma reunião específica, que o Bruno é o nosso head lá da área de dados e do digital, porque, assim, a gente tem muitos terceiros e só chega homem jovem e tal. Então, a gente também fez essa provocação lá com os fornecedores, né? Então, assim, mas a minha visão é o ambiente, quando a gente fala de diversidade, que ela traz melhores resultados pelas vivências, é diversidade total. É isso. E aí a idade está dentro desse critério. Ela é transversal a todos os recortes. Entendeu? Ela é transversal. Então, assim, é importante. Acredito, sim, que os squads, cada vez mais, a gente tem grupos multidisciplinares, né, para os temas mais relevantes da companhia. A gente faz grupos multidisciplinares e aí você tem as pessoas, né, de diferentes idades participando disso. Então, é uma forma de você estar inovando também e você propiciar, né, conhecimento, ferramenta, para que as pessoas olhem e passem a ser também, a dominar as tecnologias. Então, isso é bem importante também. Tem um ponto que fica mais claro para mim cada vez que a gente fala desse tema, mas olhando para a diversidade como um todo. Quando a gente fala de diversidade, a questão aqui da idade, mas tem a questão do gênero, enfim, o que a gente precisa começar a fazer, e aí, Lu, até por conta da sua pergunta que eu fiquei pensando aqui, a gente precisa oferecer igualdade de oportunidade, que é diferente, por exemplo, eu vi outro dia uma reportagem que as mulheres falam, toda vez que a gente fala que a gente quer ser tratada que nem o homem, igual, a gente não quer carregar peso igual. Você quer lá carregar 5 quilos de cimento? Não, não é isso. Mas é ter uma igualdade de oportunidade de ter a opção. Exatamente. Aí, quando a gente olha para a questão da faixa etária, é a mesma coisa. O que eu posso propiciar
considerando o tempo de vida dele, ou exatamente a experiência. Porque você fala assim, a pessoa pode... Passou no vídeo, né, ela fazendo a ginástica, muito mais, eu não consigo fazer nem metade do que ela fez. Mas é dentro da vivência dela, da realidade dela, o que eu posso oferecer. Cosméticos trabalham muito essa questão de dividir por faixa etária. Mas quando você... entidade. Não, então, mas é isso que eu ia falar. Mas aí quando É você entidade, vai... é tudo entidade. Mas é tem lá verdade. para 70, para 60, aí você vê, é entidade e a letra é minúscula. Então, assim, o que está dentro é super legal, porque, de uma certa forma, ajuda, mas o que está fora a embalagem não conecta. Então, como é que a gente começa a olhar para essa questão muito mais por equidade e não só diversidade? Porque a equidade aqui vai realmente poder ajudar a gente a refletir mais sobre o tema. Pessoal, a gente está já passamos aqui do nosso tempo, né? E a conversa ela é boa. Queria saber se tem mais alguma pergunta aí, ou no chat, ou do pessoal que está aqui, ou alguma consideração. Por favor, Fernando. A gente poderia ficar horas aqui, né? Agora, o creme antidade podia não chamar antidade, né? Mas que Pode eu ser gosto, pró. eu gosto. Então, tudo não tem problema Pode gostar. ser pró-idade. Pró-idade. Não é? Pró-idade. Pró-idade é boa mesmo, né? Ou só falar que melhora a pele também, né? Pode também, né? Fazer com relação com a idade. Tem a questão de marketing também relevante. Vamos lá, Fernando. Boa tarde, Andréa. Obrigado aí por ter trazido o conteúdo e a provocação. Nos estudos, né, tanto seu como da Maturi, tem algum mercado, algum país que é referência, assim, ou que teve alguma boa prática para acelerar a contratação e inclusão de pessoas 50 a mais no mercado de trabalho? Os Estados Unidos é um país que com bastante referência, tanto é que essa certificação... Oi? Os Estados Unidos acaba sendo um grande benchmarking para a gente em termos de boas práticas, além dos 30% que eu comentei, que é a média do percentual de pessoas contratadas, já tem um olhar sobre o envelhecimento de forma mais inclusivo. Sobre o mercado de trabalho, tá? Mas existem outros países que são as Blue Zones, que daí a gente está falando das áreas, das zonas azuis, tem até um seriado no Netflix, quem tiver interesse, super interessante, que daí não é a questão de mercado de trabalho, e sim as regiões ao redor do mundo com pessoas mais longevas, por uma questão de atitudes que fazem com que essa população seja mais longeva. E daí passa por questões variadas, que não é só mercado de trabalho. Mas pensando em mercado de trabalho, Estados Unidos é uma boa referência, tá? Porém, etarismo é global. Cada um de uma forma diferente, tá? Os Estados Unidos têm mais intencionalidade, né, André? Assim, eu lembro de fazer um cruzeiro nos Estados Unidos, aí quando você chegava no porto, lá não sei se foi Fort Lauderdale, enfim, não lembro. Mas, assim, as pessoas que atenderam, por isso que eu falo de intencionalidade, porque era descolado da população, entendeu? Porque, assim, eram todos, e não é 50 mais, nem 60 mais, eram todos... provavelmente 70 a mais, né? Porque assim, realmente você via e atendiam maravilhosamente bem e indicavam tudo que tinha que ser indicado. Então acho que tem muita intencionalidade, de fato. E, lá, né? e se a gente faz o teste do pescoço, chega nos Estados Unidos, mesmo na Europa, você vê pessoas de diferentes gerações, né, atendendo em todos os lugares. Em todos os Aqui lugares. não é tão comum, né? Não é. O teste do pescoço é olhar para os dois lados, tá? Fazer isso e ver as diferentes idades. É verdade. Bom, pessoal, acho que a gente encerra aqui, né? Nosso tempo é um bate-papo legal. Esse tema é muito interessante, ele é muito importante, porque, assim, se Deus quiser, viveremos bastante, né? O outro cenário não é bacana. O outro cenário não é legal, né? E, enfim, mas se Deus quiser, veremos bastante. Temos que nos cuidar para viver bem, né? Sem dúvida nenhuma. E temos que falar sobre etarismo, e aí muito interessante nesse aspecto, mas aí eu digo, de fato, do aspecto que eu acho não, né? Assim, tem muito mais discriminação das pessoas mais velhas do que das mais novas. Das mais novas, na minha opinião, é muito mais em relação a isso, experiência para aquela função. Talvez medicina seja onde a gente veja mais, enfim, também talvez ensino, né, professor. Mas a gente precisa falar para desmistificar, né? Para desmistificar, e a gente precisa ser acolhedor e exercitar a empatia. Alguém falou, acho que Bianca falou bastante de empatia, né? É se colocar no lugar do outro. Isso vale para tudo na vida da gente. Então, Andréa, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Nós vamos fazer agora
um sorteio de um livro, é o Outlive? Outlive, eu estou lendo esse livro. Aí tem mais algumas coisinhas. Esse livro é muito interessante, não sei se você já leu. É ótimo, ótimo. Assim, as 100 primeiras páginas, que é onde eu estou, ele é um pouco... Ele é bem científico, né? Então, um pouco mais maçante, na minha opinião, né? Mas a gente tem depois, aí eu vou chegar nas próximas partes. Vale a pena, persista. persista. Ele fala um médico, né, Peter Attia, mas ele fala bastante da questão desse ponto que a gente falou, o seguinte... não, tudo bem, você tem a medicina, ela caminha muito no preventivo, ela caminha muito na evolução quando a doença já se instalou. Que, na verdade, o que a gente tem que pensar muito mais é como não deixar a doença se instalar, que tipo de comportamento a gente precisa ter. Eu estou até com medo de muito, porque vai dizer para comer menos doce, para fazer mais exercício. Tudo que a gente já sabe, né? Tudo que a gente já sabe um pouco, né? Então, assim, mas também faz parte, é fato. Então, é um livro super interessante, é um best-seller. Sobre longevidade. Envelhecer é uma escolha social. É uma escolha social também, né? Vamos lá, Débora? Você que vai. Então, super obrigada, viu, André? Quem vai fazer Eu que lá agradeço. é o Pedro? Você faz? Então, vamos lá. Vai aparecer aqui. Não, mas diz o que vai ser primeiro. Primeiro vai ser o livro, o Outlive. Fala lá, Débora, no microfone. Palco, você é atriz, vem. Vem. Bom, primeiro é o livro, o Outlive, que a Ângela bem colocou. Pode colocar na tela. Mas para onde que é? Presencial, desculpa. Os 2 primeiros sorteios são presenciais, tá, pessoal? De quem está aqui até agora, né? Isso. Ótimo, venha buscar o seu... Espera para tirar uma foto. Seu primeiro dia... E já ganhou um livro. Olha que legal. Parabéns. Muito bem, seja bem-vinda. Bem-vinda. Esse livro aí é super famoso sobre o tema longevidade, viu? É muito interessante. Agora vai ser um mini spa. Do Buda Spa, presencial também. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Ou sortuda. Aê! Aê! Olha, sério? Tá, menina? Parabéns. Agora um livro sobre etarismo. É online, Débora? Online, desculpa. Online. Nayara Dias Santos, da Dicos. Parabéns, Nayara. Você procura eu ou a Bia lá no 3º andar para retirar, tá bom, seu livro. E agora vai ser a peça do Hairspray com direito ao backstage para o online. Gente, essa peça está simplesmente sensacional, esse musical que a gente está patrocinando, é incrível. Backstage é muito legal também. Janine está aí? Não, Janine está no online, né? A gente está separando quem está online, né? Então, Janine, parabéns, Janine. Aproveite a peça que está incrível. A peça não, o musical, está muito legal. Bom, pessoal, super obrigada, André. Muito obrigada mais uma vez. Gi, muito obrigada. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.